Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Novamente nos encontramos, iniciando uma nova semana de estudo. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. É um novo mês que já estamos em junho. Ficamos felizes por todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para o Raimundo Ricarte Neto, é de Sorocaba, São Paulo, Jacira Laje, é do Rio de Janeiro, Sinália Nascimento, é de Salvador, na Bahia, Ilza Cobor, é de Piraju, São Paulo, Fredson Damasceno, é de Lago Verde, no Maranhão, Leonor Maia e Albino são de Portugal, Adenir Martelo é de Vila Velha, no Espírito Santo, e todos os demais que nos escrevem nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença mais uma vez, te damos graças pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. E neste momento, Pai, nós estamos iniciando uma nova semana de estudo na Tua Palavra, que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra, crer nela como está escrito e vivê-la em nossa vida. Abençoa, Pai, todos aqueles que estudam conosco e que têm as suas necessidades, suas lutas, seus problemas. Tu conheces, dê vitórias a cada um, que não esmoreçam na fé, que permaneçam firmes, perseverando, porque sabemos que o retorno de Jesus está muito próximo e queremos estar contigo nos céus. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Aqui estamos para continuarmos a nossa série, O Grande Conflito, e cada dia que nós estamos nos aprofundando no estudo da Bíblia, nós estamos às vezes até entrando em assuntos polêmicos, mas o que nós queremos através desses estudos é trazer o esclarecimento a todos sobre o que diz a Palavra de Deus, sobre os assuntos que nós estudamos. Tudo que nós falamos aqui para vocês e que nós estudamos na Bíblia é o que está escrito na Bíblia, não é o que nós estamos inventando e nem distorcendo, falando aquilo somente que agrada as pessoas. Porque a Palavra de Deus, irmãos, ela é penetrante, ela é dura e ela apresenta a verdade. Ou nós aceitamos e praticamos a verdade, ou nós nos enganamos a nós mesmos pensando que Deus vai aceitar e está tudo bem da forma como nós estamos vivendo o nosso cristianismo. Então, na semana passada, nós estivemos aqui falando sobre o fundamento a respeito do governo de Deus, e nós vimos que Deus, ele julgará a toda a humanidade pelo que está escrito em sua lei, porque a lei é a transcrição do caráter de Deus. E essa semana nós vamos falar um tema que é polêmico para muitos cristãos. Pensam que a pessoa, quando morre, ela vai direto para o céu, ou ela vai para o inferno, ou mesmo para o purgatório. E muitas pessoas acreditam que nós, seres humanos, temos uma alma, que quando a pessoa morre, essa alma se desprende e vai para algum lugar. Mas a Bíblia ela é clara em dizer que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Deus ele usou o pó da terra e ele soprou, depois que ele fez Adão ali daquele barro, ele soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. E então o homem, o ser humano, passou a ser alma vivente, a ser e não a ter. Isso nós vamos detalhar um pouco mais durante a semana. Então nós gostaríamos que você, se tem alguma dúvida a respeito desse assunto, pode nos escrever perguntando e também ore a Deus. Antes de você ouvir os comentários e também acompanhar na Bíblia, não deixe marcar os versos bíblicos que nós citamos aqui. Ore a Deus, peça para que Ele mostre a verdade. Agora, a decisão é sua, é nossa, nós que devemos tomar essa decisão, crer ou não na palavra de Deus. Quando nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, Paulo escreveu: Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia é clara em falar que haverá a ressurreição. Se há ressurreição é porque a pessoa está morta, a pessoa não está viva, a alma não se desprendeu e foi para algum lugar. Então, se a pessoa tivesse uma alma e essa alma tivesse se desprendido e ido para algum lugar, não precisaria haver ressurreição. Todos os que morreram estão no pó da terra. E a Bíblia mesmo diz que o homem é feito do pó e ao pó voltará. Isso quando ele morre. Somente o fôlego de vida, aquele fôlego que Deus soprou nas narinas de Adão, esse fôlego é que volta para Deus. Nada mais do que isso. Não existe um espírito vagando por aí ou em algum lugar. E essa crença de que há espíritos surgiu dos gregos. E essa crença grega, ela influenciou muitos judeus, porque houve um período de 400 anos, desde quando foi escrito o último livro da Bíblia, até que Jesus viesse e nascesse, houve um período de 400 anos, e esse período é chamado de período intertestamentário. É aquele intervalo ali entre o último profeta e o nascimento de Jesus. E então, durante esses 400 anos, que não houve mais profeta para falar, como sempre houve no Antigo Testamento, então o povo era advertido pelos profetas, eles começaram a crer em outras coisas. Por quê? Porque as pessoas, elas foram se afastando de Deus. E quando nós também nos afastamos de Deus, quando nós deixamos de orar, de estudar a Bíblia, de congregar, de testemunhar, nós vamos dando ouvido a outras coisas que nós vemos as pessoas falando, e crenças e coisas que estão acontecendo, e nós passamos a assimilar e aceitar aquilo que eles estão falando como se fosse verdade. Por quê? Porque nós estamos tendo contato com a palavra de Deus. Mas esse assunto de espiritualismo, de que existe uma alma que desencarna e que vai para algum lugar, isso é uma crença muito arraigada na maioria dos cristãos. Então nós temos que ter muito cuidado em o que nós estamos ouvindo e crendo também, porque conforme nós lemos aqui em Mateus capítulo 10 e no verso 28, Mateus 10, 28, diz aqui a palavra de Deus: não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Então aqui parece que a Bíblia está falando em imortalidade da alma, né? Parece que há exatamente uma alma. Mas quando nós vemos a Bíblia falando em alma, não temem o que pode matar o corpo, mas o que pode matar a alma, não é? Então, aqui nós vemos a palavra de Deus sendo clara em que nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Deus, porque morrer, nós qualquer um podemos morrer a qualquer momento e de diversas formas, né? Até mesmo, como diz aqui, se alguém matar o corpo, né? Tirar a vida de uma pessoa. Então, a morte ela pode vir a qualquer momento, a qualquer um. Mas nós temos que nos preocupar com a nossa vida eterna, com a nossa salvação. Como é que nós estamos nos relacionando com Deus no nosso dia a dia? Porque se nós cremos que há um Deus, mas não temos um relacionamento com Ele através da sua palavra, nós vamos ser influenciados também por essas crenças de que existe uma alma e que se desprende do corpo e que vai então para algum lugar.
Mas conforme nós lemos agora há pouco, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, Jesus, quando ele vier, ele vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, os que morreram crendo que Jesus é Senhor e Salvador e que o sacrifício dele é suficiente para a nossa salvação. Então todas as pessoas que morrem estão no pó da terra. E o próprio Deus, na sua palavra, ele disse que as pessoas não deveriam se envolver com encantadores, com necromantes, com praticantes de magia ou alguém que consultasse os mortos. Deus, ele disse que não se deveria procurar essas pessoas. Por quê? Porque os mortos, eles não sabem de coisa nenhuma. Eles caem no esquecimento a partir do momento em que eles morrem, conforme diz aqui a palavra de Deus em Eclesiastes. Em Eclesiastes, no capítulo 9 e no verso 5, a palavra de Deus, ela nos diz, Eclesiastes 9, verso 5, os vivos pelo menos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem, já não têm recompensas para receber e caem no esquecimento. Então os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, morreu, acabou. Então é isso que diz a palavra de Deus, é por isso que nós não deveremos consultar necromantes, praticantes de magia, alguém que consulta mortos, nós não deveremos procurar essas pessoas. Por quê? Porque os mortos não sabem de coisa nenhuma. E quando lemos também em Isaías, no capítulo 8, Isaías 8, versos 19 e 20, diz assim, talvez alguém lhes diga, vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos, com sussurros e murmúrios eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não pode pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar orientação de mortos? Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Então nós deveremos consultar a Deus e não aos mortos, não aos necromantes, não aos praticantes de magia. Jó capítulo 7, versos 7 a 9 diz assim, lembra-te, ó Deus, de que minha vida é apenas um sopro. Nunca mais voltarei a ver a felicidade. Tu me vês agora, mas em breve não me verás. Procurarás por mim, mas já não existirei. Como uma nuvem que se dissipa e some, os que descem à sepultura não voltam mais. Então a palavra de Deus ela é clara em dizer que a pessoa quando morre, ela vai para o pó da terra e não sabe de mais nada. Então não vem a pessoa puxar a perna, né, de alguém que está dormindo, como dizem, não é? Quando eu morrer eu vou voltar aqui, não é assim que eles falam? Pois é, nada disso, morreu, acabou. Então nós não precisamos temer a morte do corpo, mas ter a certeza de que se nós morrermos, nós iremos ressuscitar ao soar da última trombeta, quando Jesus voltar, e nós ressuscitaremos para estar com Ele para todo o sempre. Nós vamos discorrer mais sobre este assunto essa semana e gostaríamos que você fosse marcando aí as passagens bíblicas para que você depois possa ler e ver na sua própria Bíblia o que a Bíblia fala a respeito da situação e da condição da pessoa quando morre, o que acontece, e nós estaremos então durante a semana nos aprofundando neste assunto. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, mas vamos ainda fazer uma pergunta. Crê você que as pessoas que morrem estão na sepultura e que não sabem de nada do que está acontecendo sobre a terra? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.